Boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo neste momento. Neste momento damos início à nossa semana de evangelismo do Caleb e eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Vou dar um tempinho para que vocês achem. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Eu não sei se vocês têm reparado, mas ultimamente, durante essa semana, eu tenho lido bastante versículos que falam sobre a questão do louvor, a questão da adoração ao nosso Deus, que é o essencial que a gente tem em mente, porque o nosso Deus ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então eu vou ler aqui esse versículo, acho que já deu tempo suficiente para vocês acharem. Diz assim no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Que possamos render louvores e graças ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Neste momento, eu vou estar fazendo uma oração. Em seguida, eu vou estar chamando o ministério de louvor aqui à frente. Cubra sua fonte e vamos falar com Deus. Oremos. Santo eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque aqui nos fazemos presente em sua casa de oração. Senhor, Tu conheces, Senhor, tudo que temos enfrentado, temos passado. Senhor, que o Senhor venha estar suprindo as nossas necessidades de acordo à sua vontade, Jesus. Senhor, peço que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estão nos assistindo neste momento. O Senhor conhece, Senhor, tudo que eles têm passado e enfrentado. O Senhor conhece cada um de nós, Senhor, individualmente. Por isso que neste momento, Senhor, como ministro neste momento, eu entrego a minha vida e a vida de todos nós nas suas mãos, com a certeza que o Senhor tem o melhor preparado para cada um de nós. Senhor, nos perdoe por todos os nossos erros, as nossas falhas, tudo que cometemos, que não foi do seu agrado, Senhor. Tenha misericórdia em nossas vidas. Que o Senhor não olhe por tamanho dos nossos pecados, Senhor, mas sim por tamanho da sua misericórdia, Senhor. Senhor, peço a presença do Espírito Santo em nosso meio, que Ele nos capacite e nos ajude para que consigamos transmitir o seu amor a essas pessoas que aqui nos assistem. É o que eu oro, Senhor, agradecidos pelo seu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, neste momento, eu vou estar chamando o ministério de louvor, que vai estar louvando ao nosso Deus. Vencedor.
de testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitado pela fé, o pecado ser sabor. No caminho de Jesus, estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus.
Boa noite, irmãos. Tudo bem? Você que está nos assistindo. Durante a semana, a gente veio falando para que vocês compartilhassem essa mensagem de esperança, para que vocês comentassem nas nossas publicações. E tudo isso, claro, que tem algo por trás, não é mesmo? Nós estamos realizando um sorteio. Saiba que cada comentário que você vai colocando aí, cada compartilhamento, é mais ainda a sua chance de ganhar, viu? Então, continue compartilhando e continue interagindo com a gente, porque isso não está passando abatido. Nós estamos percebendo vocês, viu? E agora eu vou estar aqui, convidando nosso irmão Alas. Ele é aqui residente da igreja de Perus e ele vai estar nos conduzindo uma linda mensagem. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. E em nome de Jesus seja louvado. Já secou.
Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Que Deus te abençoe, Wallace. Que você possa cantar ainda mais com o nosso Deus e que assim muitas pessoas venham conhecer do amor dele. Eu gostaria de ler outro versículo que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Então vou dar um tempo para que vocês encontrem. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Também fala da questão do louvor ao nosso Deus, que é muito essencial. E diz assim, versículo 15: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Que Deus seja louvado, que através das nossas bocas, da nossa vida, possamos render graça e louvores ao nosso Deus. Amém? Neste momento vamos entoar a música tema da semana, que é a Missão Caleb, o nome. Eu vou estar chamando o Ministério de Louvor mais uma vez aqui à frente.
como foi falado aí na música, né? Nós devemos ser Calebes, né? Ir sempre de encontro ao nosso Senhor. Agora eu quero convidar você que está aí em casa nos assistindo para fazer uma oração. Eu vou aqui me ajoelhar. Se você se sentir confortável para se ajoelhar também, sinta-se à vontade, tá? Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui com os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Por favor, ó Pai, vai de encontro com cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa live e aquelas que irão assistir, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro a cada necessidade do coração dessas pessoas. Nós, ó Pai, queremos Te agradecer por cada batida de nossos corações, ó Pai. Que cada batida possa ser revestida, Senhor, de alegria e de prazer para viver a Tua obra, Senhor, e para que possamos viver a alegria que o Pai deseja. Por favor, ó Deus, esteja presente neste culto. Por favor, ó Pai, abençoe a pregadora que hoje nos irá falar a palavra, que ela possa vir inspirada no Teu Santo e Bom Espírito, Senhor. Eu também, ó Pai, quero pedir por cada pessoa que coloca nos comentários os seus pedidos, ó Deus, que o Senhor possa estar intervindo, ó Deus, vendo as necessidades dessas pessoas, ó Pai. Escuta o clamor dos Teus filhos, ó Deus, para que eles possam, Senhor, ter milagres para contar, ó Pai. E o Senhor é o Deus de milagres. Então, por favor, ó Pai, vem curar o Teu povo. Que o Senhor possa se fazer presente na casa de cada um que está assistindo, Senhor. Coloca o Teu anjo mais poderoso, ó Pai, para proteger e guiar essas pessoas, ó Deus. Vem estar na direção de toda e qualquer decisão que nós for tomar, ó Pai. Que primeiramente possa ser feita a Tua vontade, Senhor, acima de qualquer uma, Senhor. Que o Senhor possa estar nos conduzindo neste culto, abrindo os nossos corações e as nossas mentes, para que nós possamos fazer o que está escrito em Tua santa palavra, Deus. É com este desejo que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, que Deus seja louvado. Neste momento eu vou estar chamando aqui à frente a Samara, ela é da igreja de Pirituba. Que Deus possa usá-la poderosamente. Boa noite a todos. Boa noite. Deus seja louvado pela vida de vocês. Deus seja louvado pela minha vida, por estar aqui, transmitindo a palavra do Senhor, que é o nosso maior prazer, a nossa maior alegria. E que Deus possa me usar poderosamente nesse momento para falar com vocês que estão aqui. Estamos aqui na igreja de Perus e juntamente com vocês aí que estão nos assistindo, fique até o final, compartilhe com seus amigos. Estamos aqui abrindo o nosso coração, estamos aqui dispostos, né, a fazer a vontade de Deus, e com certeza hoje Deus quer falar com você mais uma vez. Eu fico muito feliz em receber esses convites, né, primeiramente porque eu sou fruto da missão Caleb. Então quando está na época de Caleb, eu recebo esse convite, eu fico muito animada, porque Deus fez um milagre na minha vida, numa missão Caleb, não aqui no estado de São Paulo, mas no Rio de Janeiro. E eu estou muito grata a Deus mais uma vez por estar aqui. E eu vim hoje, essa noite, contar a história da minha conversão, minha história de vida para vocês. Então fiquem até o final. Eu também gostaria de citar algo que geralmente eu não cito quando eu conto meu testemunho, né? Eu nasci aqui em Perus, né? Eu nasci aqui em Perus, nesse bairro, eu fui criada aqui, então toda a minha história, inclusive a história da minha conversão, iniciou nesse bairro. Então eu estou muito feliz, é a primeira vez que eu venho pregar por aqui e eu louvo a Deus por isso também. Então vamos lá, eu vou contar, vou tentar resumir porque a história é longa, mas o Daniel me deu aí até 10 horas da noite, eu vim para contar, e que você seja enriquecido, né, por esse testemunho, pela palavra de Deus que nós iremos ler. E, inclusive, nesse momento, se você estiver com a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir no livro de Lamentações. Quem estiver com a Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Nós iremos ler algo muito poderoso, então abra o seu coração, juntamente com a sua Bíblia, para a gente
ouvir, né, e sentir nesse momento o que Deus está dizendo para nós. Lamentações de Jeremias, deixa eu achar aqui, capítulo 3, queridos. Abriu aí? Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Leia comigo, você aí que estava assistindo nesse momento, vocês que estão aqui, podem ler comigo, olha. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã e grande é a tua fidelidade. Amém? Que lindo! Por conta das misericórdias de Deus, nós não somos consumidos, nós não somos derrotados, nós não somos destruídos. Por conta das misericórdias de Deus, nós não ficamos desanimados, abatidos, né? Não somos destruídos, não nos deixamos levar pelos males que nós temos vivido em nossa vida, tanto de forma pessoal e íntima, como também temos visto na vida das pessoas que estão ao nosso redor. A misericórdia, a palavra misericórdia, ela tem origem latina e ela tem um significado muito profundo, né? Significa ter compaixão e vai um pouco mais além, ter compaixão do coração. A palavra do Senhor diz que Deus é que examina e conhece as profundezas do nosso coração. E essa misericórdia é exatamente isso. Ele tem compaixão daquilo que Ele conhece, daquilo que Ele sabe, daquilo que está lá no íntimo do nosso coração. Que nenhum ser humano pode conhecer, nenhum ser humano pode alcançar, nenhum ser, né, nessa terra pode conhecer e alcançar as profundezas do nosso coração. E Deus, Ele conhece, Ele sabe o que cada um de nós passamos, o que nós vivemos, desde que nós estamos no ventre das nossas mães. O Senhor conta os nossos dias. Ele vê todas as nossas manhãs, Ele vê todo o nosso entardecer, Ele percebe todos os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece e Ele recolhe cada lágrima que possivelmente nós derramamos nos nossos travesseiros. E aqui diz que Deus, a misericórdia é ter compaixão do coração. E essa misericórdia e esse amor é o que Deus tem por mim e por você. E eu tenho certeza que nesse momento Deus está tocando aí no fundo do seu coração e dizendo: você aceita essa misericórdia? Você aceita que eu entre no seu coração e eu vivo uma vida com você? E você conheça um pouco mais dessa minha misericórdia, desse amor que eu tenho por você? Então essa é a misericórdia de Deus e é assim que eu gostaria de iniciar, né? Falando sobre a capacidade que Deus tem de sentir o que você sente, né? De perceber aquilo que as pessoas ou aquilo que nós possamos buscar, né? Neste mundo, né? Os nossos sonhos e tudo que nos permeia ao nosso redor não pode alcançar, e Deus alcança em nós e por nós. Amém. Meu nome é Samara, como o Daniel falou. Eu acabei de completar, eu não tenho vergonha de falar, porque geralmente as pessoas falam que eu não pareço que eu tenho a idade que eu tenho, tá? Mas se eu parecer hoje, gente, é porque eu trabalhei muito hoje, tá? Mas eu tenho 27 anos e eu falo porque eu gosto de contar. São 7 anos que eu estou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu pertenço a essa igreja, que eu pertenço ao corpo de Jesus Cristo aqui na face dessa terra. Somos representantes do Reino Celestial. Nós não somos daqui. Você que está aí na dúvida, talvez, será que eu pertenço ao Reino de Deus? Será que eu não quero mais pertencer? Querido, não cambaleie no caminho que Deus chamou você. Se firme os teus pés na rocha eterna que é Cristo Jesus, não tenha dúvidas. Tenha certeza que se você se posicionou ao lado de Cristo, independente da situação que você está vivendo, o seu nome está escrito no livro do céu, amém? Porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz do Calvário para te salvar. Aceite esse viver de Cristo em você e você verá os milagres maravilhosos que Ele fará na sua vida, né? Muitas coisas podem acontecer sim em nossas vidas e acontecem. Coisas difíceis, pesadas, terríveis. Passamos por muitas dificuldades e temos inclusive muitas faltas, né? Muitas vezes nós pensamos que ser cristão, os benefícios de ser cristão e cobrem, né, também as nossas dificuldades e
sofrimentos, mas não. Inclusive, Deus utiliza o sofrimento, as faltas, para moldar o nosso caráter. Então, se firme e não desista, tá bom? Porque até mesmo o profeta que passou dificuldades, ele falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo se abale ao meu redor, ainda que falte tudo, eu me alegrarei no Senhor. Então, o Senhor, Ele tem o melhor para você. E se está te faltando algo, é porque nesse momento se faz necessário. Com certeza o Senhor suprirá aquilo que você precisa e não te deixará faltar nada. E continue crendo, ok? Voltando aqui para o meu testemunho, eu tenho 27 anos e aos 20 anos de idade eu tomei a maior e a melhor decisão da minha vida, né? Que foi a decisão de permitir andar com Cristo, de aceitar o chamado de Deus para a minha vida e entender que Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por mim, Ele sofreu uma morte de cruz e hoje eu tenho vida plena, né? Eu tenho a salvação e hoje eu posso dizer a você, né, que essa vida ela não se limita a esta terra. Sua vida não se limita a este mundo, a esses sonhos que você tem, aos planos que você tem, aos desejos do seu coração, algo que você almeja muito. Deus tem algo muito maior. Efésios, no capítulo 3, diz que Deus Ele tem infinitamente mais para realizar em sua vida. Então, aprenda, abra o seu coração, queira conhecer um pouco mais da vontade do Senhor para você. Em 2010, eu conheci uma garota chamada Karen, que inclusive... Gente, eu vou contar tudo, tá? Posso contar tudo? Ok. Em 2010, eu conheci uma menina chamada Karen. Inclusive, estávamos conversando ontem e a gente estava falando um pouquinho das dificuldades, né, que nós passamos. E ela falou: eu me sinto tão pequena porque eu tenho feito tão pouco. Parece que está tudo tão diferente de como era, né? Porque... no início, né, quando eu tomei essa decisão ao lado de Cristo, nós fazíamos muito trabalho missionário, a gente trabalhava muito. E ela falou assim: mas parece que não tem condição, não sou a mesma pessoa. Essa pandemia parece que me limitou, me afastei mais assim, daquilo que eu queria estar realizando. E eu queria te falar, Karen, se você está me assistindo, que olha aqui, olha a obra que Deus fez. Você semeou e agora você está colhendo. Estou aqui transmitindo a mensagem do Senhor durante todos esses 7 anos por um trabalho que você fez. Então creia, né? A gente faz algo aqui, a gente não tem ideia o que Deus tem para realizar. Então essa menina chamada Karen, ela decidiu orar por mim durante 3 anos seguidos, né? E eu a conheci no meu trabalho, né? Eu trabalhava como jovem aprendiz no hospital. E a Karen decidiu orar por mim, porque nós trabalhávamos no mesmo setor, na mesma sala. E aí um detalhe importante, né? Não só em relação às crenças, né? Mas o estilo de vida que eu levava era completamente do estilo de vida que eu levo agora, porque eu era viciada em bebidas alcoólicas, né? Eu comento essas coisas não porque eu acho legal comentar, mas para dizer quanto Deus foi misericordioso e que de fato Ele pode nos libertar de qualquer situação. Amém. E não adianta nós dizermos: mas se a gente fizer um tratamento psicológico, tem livros de autoajuda. É só Deus que é capaz de nos libertar do vício, querido. Se você é do outro lado que está me assistindo, possui algum vício, você percebe isso aqui é muito difícil abandonar. Isso aqui eu não consigo, é impossível, Deus não vai me aceitar assim. Creia no poder de Deus. Deus é poderoso. O que é impossível para Deus? Muitas vezes a gente nos sentimos rejeitados porque as pessoas da nossa família não aceitam a nossa dificuldade, o nosso vício, né? As nossas limitações. Mas Deus, Ele vem, Ele entra na nossa vida e Ele transforma a nossa vida. Eu estava numa vida muito difícil, para mim era a melhor época da minha vida. Porém, eu não enxergava, eu estava cega e estava envolvida, né, com pessoas e fazendo coisas de forma muito terrível, conforme a vontade de Deus, como bebendo. Comecei a experimentar alguns tipos de drogas e Deus foi muito misericordioso que eu não cheguei ao vício, né? Mas eu comecei a experimentar e utilizar outras químicas
que me faziam muito mal, mas para mim estava sendo a melhor fase da minha vida. Entre outras coisas, né, e práticas que hoje eu sei que me prejudicaram muito, né, e que infelizmente muitas pessoas das quais eu conheço e conviviam, por exemplo, daqui deste bairro, por exemplo, morreram. Amigos meus que participavam das festas que eu participava, né, que conviviam comigo, que iam para os funks, que iam para as baladas, que estão viciados nas drogas, né, dando trabalho para a família, né, passando por dificuldades profundas. E Deus, Ele teve misericórdia de mim. E se você, né, que fazia parte, né, da minha vida nessa época, está me assistindo, por acaso nesse momento eu te digo, Deus quer também fazer essa obra na sua vida. E eu vou contar a história ainda, porque eu sempre vou parar para ficar falando que Deus é misericordioso na minha e na sua vida, e convidando você a abrir o coração sim para esse Deus. Então, em 2010 eu entrei nesse hospital para trabalhar com ela. E durante esses 3 anos nós tivemos uma amizade muito profunda, até que ela me chamava muitas vezes para vir à igreja, mas eu sempre tive um preconceito muito grande com relação ao cristianismo, evangélicos no geral, então eu não gostava muito, eu tentava me afastar, apesar de ter sempre pessoas envolvidas com pessoas também desse meio, né? Eu não comentei, mas eu cresci num lar católico não praticante, então eu nunca tinha tido anteriormente acesso à palavra de Deus, nunca tinha orado a Deus de forma direta, né, em nome de Jesus. E aí, com essa amizade, eu acabei me aproximando de Deus até de forma inconsciente, porque eu não queria saber de Deus, mas por estar perto dela, né, ela sempre lia ali alguma coisa, tentava introduzir alguma coisa, mas eu sempre rejeitava muito. E em 2013 eu estava no ápice, né, curtindo, porque para mim o maior prazer que eu tinha era estar em festas, bebendo com amigos, enfim, para mim isso era o melhor da vida, né, aquele prazer momentâneo. Então a Karen, ela me chamou para ir para a Missão Caleb. Ela sabia que eu gostava muito de viajar, então ela decidiu me chamar para ir para a Missão Caleb, que seria uma viagem para o Rio de Janeiro. Em contrapartida, eu tinha uma viagem já agendada com a minha família, que era para ir para Salvador, assistir Claudinha Leite, Ivete Sangalo, que eram mulheres que eu admirava demais, e conhecia todas as músicas e dançava, enfim, fazia parte do fã-clube. Então eu viajaria. A viagem seria, ela estava me chamando fazia um mês, né? Quando lançou, né, a proposta de sairmos aqui de São Paulo e irmos, ela já me chamou, só que óbvio que eu falei que não no momento, né? Inclusive eu tinha uma agenda muito cheia com relação a festas, enfim, porque eu não só estava participando de festas, mas como eu organizava também. E aí, e na outra semana seria, desculpa que eu perdi aqui, era um mês, né? Ela me chamou no mês, mas passou todo esse tempo, eu só rejeitei. Então, na última semana, né, nós viajaríamos na sexta-feira, ela começou a apertar e falar: Samara, vamos para essa missão, porque vai ser muito legal, tem serviço social que você gosta. E eu falava: é com a igreja? Ela falava: eu falei: então não quero saber desse povo aí, principalmente que quer folgar mais um dia. Aí no domingo, aí isso passou o final de semana e ela ficou insistindo comigo e eu viajaria para Salvador na outra semana. Estava tudo certo no trabalho, enfim, eu tinha um namorado na época, ele ia comigo e juntamente com a família. Porém, a Karen continuou insistindo, não só comigo, mas em oração. E depois do final de semana já não estávamos mais no hospital, estava em outro trabalho, né? Passaram-se 3 anos, ela estava no trabalho dela, só que no final de semana nós passamos juntas e ela deixou a Bíblia dela comigo, né? Na minha bolsa. E ocorreu algo muito interessante, porque durante esses dias, né? Essa semana, que inclusive na sexta-feira seria a viagem para a Missão Caleb,
eu decidi ler a Bíblia, né? Veio um incômodo muito grande assim em mim e eu decidi ler a Bíblia. Só que juntamente com esse incômodo, eu quis questionar a Deus, porque veio o incômodo de querer, daquela curiosidade, mas também a dúvida de assim, Deus, será que Deus existe? Será que tudo isso é real? Como é que pode existir tantas igrejas? Como é que Deus é bom e existe o mal? Não consigo conciliar isso, apesar de sempre falar o nome de Deus, vai com Deus, aceitar orações, mas eu ainda não compreendia as verdades bíblicas, eu não tinha tido esse acesso. Então, eu lembro que eu fiz a minha primeira oração, que foi um desafio a Deus. Preste atenção, querido ouvinte. Falei, Senhor, você é o Deus que a Karen ora. E ela diz assim que essa aqui é a tua palavra. Ela diz também que nós precisamos orar antes de ler a tua palavra. E agora eu estou orando a ti. Mas eu não acredito nisso. É muita confusão. E eu quero desafiar o Senhor nesse momento. Se o Senhor é real, como ela diz que a gente ora e o Senhor fala através da sua palavra, eu vou abrir a tua palavra e o Senhor vai falar comigo. Nós, como Adventistas do Sétimo Dia, nós sabemos que essa não é a melhor forma de analisar a Bíblia, né? A Bíblia nós não só lemos, mas nós estudamos, né? De uma forma racional. Contudo, ali na minha ignorância, né? Na forma que eu atuei ali, Deus ele foi muito misericordioso. Não só misericordioso, ele agiu de uma forma muito perfeita. E ele fez um chamado para mim ali, através de um versículo que aparentemente, agora a princípio, não vai ter nada a ver. Se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, vocês que estão aqui, abram sua Bíblia no livro de Gênesis no capítulo 12. Quando eu desafiei a Deus, perguntando a Ele, questionando a Ele, eu abri a Bíblia assim, né, de uma forma automática, sem ler os livros, enfim, e abri em Gênesis no capítulo 12. Muitos aí que estão ouvindo, assistindo, vocês que estão aqui, conhecem a história de Abraão. E foi justamente esses versículos que eu li, diz assim, ora, disse o Senhor Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, amém? Mas naquele momento, queridos, eu não falei amém. Quando eu li isso, eu falei, eu vou lá saber quem é Abraão, quem é a terra, quem é a parentela, quem é a casa do pai. Eu não sei o que está falando isso aqui. Então eu não entendi o que a Bíblia estava dizendo. Eu não sabia quem era Abraão, não sabia o que queria dizer isso. Então eu fechei e a minha incredulidade foi lá em cima, porque eu falei assim, não tem nada a ver isso. Eu pensei que eu ia pelo menos abrir um versículo, sabe, Salmo, que o Senhor é meu pastor. Eu entendi um pouquinho, mas eu abri em algo que eu não tinha nenhum entendimento. Então eu fechei a Bíblia e aí eu quero muito que agora vocês abram os seus ouvidos espirituais, os olhos espirituais, porque a minha experiência de vida tem um pouco disso, né? Se não muito. Porque logo depois disso, Deus se revelou a mim de uma forma muito pessoal, né? Porque nesse momento eu li e fechei, né? Eu estava tardezinha à noite no trabalho e eu fui dormir, né? Eu dormia no trabalho nessa época. E aí eu fui dormir e enquanto eu dormia eu tive uma experiência espiritual, onde no quarto onde eu estava eu via passos de um homem, né? Com aquelas sandálias antigas, essa mesma que foi no seu pensamento, do tempo de Jesus. E ele passeava pelo quarto até abaixar sobre a cabeceira da minha cama e citou esse versículo com uma voz muito suave. Ora, disse Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E eu despertei desesperada, porque eu falei, o que é isso? Eu nunca havia passado por algo assim na minha vida. E eu ouvi isso literalmente, queridos. No outro dia, ao amanhecer, estava trabalhando, novamente eu ouvi essa voz. Não vi nada, mas eu ouvi de uma forma muito clara na minha mente. E isso começou a me perturbar, porque ali próximo ao almoço aconteceu de novo, mais tarde aconteceu de novo, eu comecei a ficar desesperada. Entrei em contato com uma pessoa que eu tinha alguma referência espiritual, que foi a Karen, contei para ela, falei, amiga, o que está acontecendo? Ela não falou nada assim a princípio,
que Deus estava fazendo alguma coisa. Ela só falou assim, isso está acontecendo. E ela lá escondida, vocês sabem, né? Só orando, clamando, levou meu nome para todo lugar para orar por mim. Porque ela tinha fé, ela acreditava até o fim que eu ia para a Missão Caleb. Ela acreditava até o fim na minha conversão. Isso é um exemplo para nós, meus queridos, porque muitas vezes a gente olha para outras pessoas e pensa que não, essa pessoa aqui, você que está aí na sua casa, pensa que eu não sei. Você olha para o pessoal da sua família, olha para amigos e fala, não, isso aqui é impossível. Eu era impossível aos olhos dos homens. Mas Deus deu fé para essa garota, de fé, e ela orou por mim, ela não desistiu de mim. Inclusive, olha como que as coisas de Deus são. Nós andávamos em 3 quando trabalhávamos juntas. E tínhamos eu, uma outra amiga nossa, e ela falava assim, gente, se eu pregasse para essa amiga aqui, que era uma amiga mais quietinha, tranquila, essa amiga aqui ela vai aceitar. E essa amiga visitava a igreja com ela, essa amiga participava de tudo com ela, de tudo que ela chamava, a menina participava. No serviço segunda de manhã, chutando as cadeiras, porque eu saía da balada e ia direto pro trabalho. E ela falava assim, meu Deus, essa menina vai parar onde? E no final, essa menina, que aparentemente aceitava tudo, ela não aceitou no final. Ela fez os estudos e tudo, aparentemente teve uma aceitação maior, mas no fim ela desistiu, nos afastamos e até hoje ela não aceitou, né, no caso, os ensinos bíblicos, assim como, enfim, o que foi apresentado para ela. E eu, pelo contrário, de uma forma inclusive diferente, depois desses dias, né, eu passei por essa experiência, eu fiquei muito preocupada, pensei até em falar com um psicólogo, falei, gente, estou ficando doida, estou bebendo demais, não sei, está acontecendo alguma coisa na minha mente. Então foi uns 2 dias assim, fiquei um pouco perturbada, a semana foi passando, até que chegou na quinta-feira, que eu agora estou resumindo, porque foram muitas coisas, mas na quinta-feira, um dia antes da viagem, ela me ligou para insistir comigo uma última vez. Falou, Samara, eu vou comprar as passagens amanhã. E eu quero comprar a sua passagem. Eu falei, e eu deixei claro, falei assim, olha, eu não quero, já falei, eu tenho uma viagem agendada com a minha família, eu vou conhecer, enfim, né, as minhas deusas, né, como eu dizia antes. Eu não quero saber desse convite, enfim. E não somente comecei a xingar, eu fiquei muito brava no telefone, eu xinguei, nós discutimos muito feio, e ela falou assim, estou muito triste porque você é injusto. Enfim, ela acreditava muito que eu ia. Então desligamos, né, o telefone, eu muito nervosa, já pensei assim, nunca mais eu quero nem ver, essa amizade aqui não é legal. Mas aconteceu algo muito interessante, queridos. Esse dia foi o dia que eu fui para casa. E o que aconteceu foi impressionante, porque enquanto eu estava no ônibus indo para casa, eu me lembro que eu levantei do ônibus, depois que eu desliguei a ligação muito nervosa, e quando eu me levantei do ônibus, apareceu um versículo na frente da lotação, e geralmente eu brinco, né, quando eu prego, falo, era tudo posso, mas não era esse, porque esse versículo a gente vem em vários lugares, mas não é esse versículo. E era muito maior do que nós vemos nos carros, né, geralmente os versículos postos. Era o mesmo versículo que durante a semana eu estava sendo perseguida. Hoje eu digo perseguida. Que disse Deus para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Enfim, quando eu li aquilo, eu fiquei desesperada. Foi a gota d'água, eu fiquei impressionada com aquilo. E eu desci, né? Na verdade era o meu ponto, eu desci. Simplesmente eu parei ali, sentei na calçada com a minha mochila e chorei. E eu chorei igual um bebê, eu chorei como eu nunca havia chorado na minha vida inteira. E eu não parava de chorar, porque eu falei, o que está acontecendo? E eu fiz a minha segunda oração. Então eu orei a Deus e falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei quem é Abraão, eu não sei o que significa isso. É o Senhor que está falando comigo. Eu creio. E eu te peço nesse momento que se é o Senhor que está falando comigo, me mostre o caminho, me mostre o que o Senhor quer dizer. E
ao levantar, imediatamente, não ouvi nesse momento, mas veio uma impressão muito clara na minha mente de que eu deveria abandonar tudo que eu estava vivendo naquele momento ali, inclusive aquela viagem de ir para Salvador, curtir o carnaval, mas pegar as minhas coisas e ir para a viagem com a Karen. E aquilo foi muito claro na minha mente, então eu cheguei em casa falando para minha família que agora eu não ia mais para Salvador, que eu ia para o Rio de Janeiro, que Deus tinha chamado Abraão, e minha mãe falou que isso, a menina tá louca, quem é Abraão? E aí meu pai falou, meu Deus, tranca o portão. Eu falei, eu vou sim, porque Deus está falando comigo aqui, é para abandonar a parentela. Eu entendi, vai para a terra que eu te mostrarei. Foi a terra que ele me mostrou. Liguei pro namorado e falei, vou porque Deus me chamou como Abraão. Ele falou, quem é Abraão? Você vai encontrar com esse Abraão. E eu preciso até explicar para esse rapaz, terminamos o namoro. Na sexta-feira, o Daniel não me deixa fora. Ele fica dando risada. Mas, gente, foi mais ou menos assim mesmo, tá? Sexta-feira fui trabalhar e cheguei e expliquei. Falei, olha, hoje eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, porque eu tenho uma viagem, sabe? Eu ia ter uma viagem que seria na semana que vem, mas eu vou fazer uma outra viagem hoje. Ela falou assim, muito nervosa, a mulher. Ela falou, você quer saber? Se você sair daqui, você vai embora. Eu não vou nem te mandar embora. Se você vai ter que pedir as contas para ir embora hoje. Falei assim, disse Deus para Abraão. Peguei e pedi as contas e saí sexta-feira, perdi o emprego. Então deixei a família, deixei o namorado, deixei o emprego e fui deixando tudo de compromisso que tinha e fui para o Rio de Janeiro na sexta-feira. Posso contar os detalhes, gente? Conta ou não conta? Os detalhes é assim, né? Cristão, o que acontece? Querido que está ouvindo, não saia daí, tá? Se tiver chato, espera um pouquinho, vai ficar legal, tá? Cristão, quando a gente entende que nós somos cristãos, que nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, a gente começa a mudar, não somente de forma interna, que é o principal, mas automaticamente, né, quando muda interno, muda externo. Quando nos tornamos cristãos, né, ocorre uma mudança em nossa mente, no nosso coração, em todo o nosso ser. E porque nós começamos a compreender, né, o que é a discernir, né, assimilar o que dá vontade de Deus, o que não é. Então coisas começam a acontecer na nossa vida de diferente, né? E isso de forma natural, nada forçado, nada imposto. É Deus que trabalha em nós, não pessoas. Porém, como eu não tinha essa assimilação, a minha vida, principalmente agora eu vou falar da estética, eu era um pouco diferente do que eu sou hoje. É que eu dei uma engordada, mas eu era mais magra, tá? Mas tá, eu era um pouco diferente do que eu sou hoje. Mas, gente, eu gostava de ser malhada, entendeu? Já viu aquelas mulheres? Aqui vocês não veem essas coisas. Mas eu gostava de ser malhada. Então, eu gostava de usar roupa extremamente curta, exposta. Eu tinha piercings na orelha, no trago, nos dois tragos, nariz. Eu era toda furada. Estava planejando fazer várias tatuagens. E, enfim, meu cabelo, pra você ter uma ideia, eu estava tentando ficar loira. Então, já sabe, né? A gente que tem a pele mais escura tem que fazer um tratamento mais especial para ficar um loiro bonito. Mas o meu não tinha feito nada especial, meu cabelo estava laranja. Eu nem trago a foto, o pessoal fala, você não traz antes e depois, porque eu tenho muita vergonha, gente. Muita vergonha. Então eu não trago, mas enfim. Então eu fui do jeito que eu queria. Como? Com a minha latinha de cerveja na mão, com um short extremamente curto, um salto, e fiquei na casa do presidente da Associação do Rio de Janeiro. Fui super bem recebida, né? A princípio, logo depois teve uma divisão na igreja, porque falaram, quem é essa garota? Né? Ficou um pouco assustado, porque geralmente o que acontece? As pessoas recebem os Calebs, correto? Né? Não, por exemplo, para você ser um Caleb, eu não sei aqui, mas o que eu aprendi lá no início, para você ser um Caleb, você precisa, no mínimo, fazer assim, as atividades, participar das atividades na igreja, enfim, você precisa ser membro da igreja, ser batizado. Então, era meio que proibido, assim, por algumas pessoas
estar ou ir para a missão, participar lá todos os dias com eles. Então teve uma confusão ali a princípio. E aí também as pessoas não entenderam porque eu estava ali com aquele estilo de roupa, com aquela vida, porque eu levei tudo que eu tinha e o que eu conhecia era a minha vida, né? As bebidas, tudo que eu podia levar eu levei, e levei do jeito que eu queria, usei onde eu queria usar, e fiz uma bagunça no meio dos Calebs, que ficou uma briga lá. O que essa menina está fazendo aqui? Mas Deus começou a fazer uma obra na minha vida, porque durante os 3 primeiros dias da missão Caleb começou a chover muito lá, caiu o céu, e nós não saímos para o campo, né? Que eu estava muito, o que me empolgou, né, naquele momento, que era o que eu conhecia, porque eu sempre gostei muito de fazer social, e o que me atraía muito na igreja adventista era essa área. Então eu estava aguardando muito para que o sol viesse e a gente pudesse fazer isso, porque quando a Karen falava que a gente ia visitar as crianças nas comunidades, isso me alegrou muito. Mas até então eu não suportava acordar de manhã para fazer meditações. Gente, acordar 6 da manhã para fazer meditações primeiro é uma tortura. Mas eu acordava. Só que os meus ouvidos estavam totalmente fechados. Até eu contar aqui para vocês o que aconteceu, né? Em certo momento, numa dessas meditações, uma menina se levanta, parece estrategicamente, né? Eu sinto na frente dela, na ponta da mesa, e ela levanta do outro lado, na outra ponta, e ela começa a resumir a história do grande conflito, queridos. Inclusive você que está nos assistindo. Se você ainda não conhece a história do grande conflito, eu convido a você assistir, né, o canal da TV Novo Tempo, que na net é 184, não é, gente? 184, os outros eu não conheço. Mas depois o Daniel deixa aqui descrito, porque nesse canal você tem todo esse conhecimento, você tem acesso a todo esse conhecimento, todas as histórias bíblicas de uma forma mais profunda. Eu acredito que você, inclusive, nunca tenha tido, né, tanto aprendizado se você começar a assistir esse programa, né? Esse canal, que é o canal da TV Novo Tempo. E ali, queridos, a partir desse momento, eu comecei a compreender um pouco mais sobre o conflito, porque ela começou a explicar o porquê que o mal existe, né? Será que Deus é mal? Será que existe, em nós existe o bem e o mal, uma junção? Como é que funciona isso, né? Como é que explicar as pestes, como explicar a pandemia e pandemias que acontecem em todo instante, crises nos diversos setores, enfim. Como nós podemos explicar tudo isso? A Bíblia tem as respostas, né? E naquele momento, resumidamente, essa menina começou a contar isso e na minha mente foi como um quebra-cabeça. E nesse momento foi dessa forma que Deus, Ele trabalhou na minha vida para falar comigo, me convencer de que o pecado entrou no mundo, o mal entrou nesse mundo e nunca foi da vontade de Deus. Nós, infelizmente, somos vítimas, né? E a vítima maior, que é Jesus Cristo, que decidiu, né, vir a este mundo, viver conforme nós vivemos, viver a nossa vida, morrer a nossa morte para nos dar a sua própria vida. Ele pagou o preço, né, do pecado. Ele pagou o preço da transgressão que nossos pais cometeram. E fazendo essa troca hoje, nós podemos não só compreender, né? Ele não só esclareceu, deixando que a Bíblia até hoje estivesse, ela sobrevivesse durante tanto tempo, mas também ele nos dá a certeza, a segurança de que nossa vida, ela é eterna. E começa hoje. A eternidade começa aqui. A eternidade começa em nosso coração quando nós o abrimos para que Jesus entre. O reino de Deus, ele começa a ser instalado na nossa vida quando nós começamos a conhecer, quando damos abertura para esse conhecimento de Deus. E foi o que eu fiz, querido. Foi o que a Karen fez. Foi o que nossos irmãos que estão aqui, foi o que muitos de nós, você que está me assistindo, também tomou essa decisão. Deus seja louvado pela sua vida, né? Que possamos a cada dia deixar o Espírito de Deus trabalhar, porque nós estamos aqui, queridos, ainda nesta terra. Deus não deu fim a tudo isso, porque Ele tem o nosso caráter para viver com Ele eternamente. Amém?
deixar a cada dia, abandonar tudo que Deus nos pede para abandonar, né? Colocar em prática as suas verdades e assim preparados para aquele grande dia, pois Jesus voltará. Jesus não voltará, Jesus está voltando, ele já está muito perto e esse é o chamado dele para a nossa vida, nos prepararmos. Então ali naquela missão eu tomei a decisão de entregar minha vida a Jesus, depois de perceber esse chamado de Deus e entender que Deus tinha uma outra história para a minha vida. E é isso que eu quero dizer para você. Deus tem uma outra história para você. Talvez a sua história até aqui tenha sido uma história de sofrimento. Você está desgastado, você tem buscado por todos os lados preencher um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. Só Deus cabe nesse vazio. As lágrimas que você tem derramado todos esses dias não tem a ver somente com o sofrimento que você tem visto, mas talvez um sofrimento que você não tem visto. Com os olhos fechados, está com o coração fechado para o Senhor e Ele está batendo na sua porta agora, nesse momento, falando: eu estou falando com você, filho, estou falando com você, minha filha, eu quero entrar na sua vida, quero entrar na sua casa, não importa a condição que você está, nada é impossível para Deus. Abra o seu coração aí. Eu não sei o que vai acontecer depois disso, mas eu tenho certeza que Deus sabe e Ele quer o melhor, porque a palavra dele diz no livro de Jeremias que Ele tem pensamentos de paz, de prosperidade, de bem e não de mal. Então, ore a Deus depois do fim dessa pregação. Abra o seu coração, mesmo que não saia palavras, fala: Senhor, eu quero fazer isso que essa menina falou. Sabe essa menina que eu ouvi aí falando? Eu quero fazer aquilo que ela disse ali, entregar minha vida a Ti. Eu não sei o que vai acontecer a partir de agora, mas eu quero entregar. Eu tenho certeza que Ele vai guiar a sua vida e coisas maravilhosas vão acontecer. Amém? Amém. Diga amém aí desse lado e creia que Deus Ele vai completar a obra que Ele iniciou na sua vida. Tá bom? Você não vive por um mero acaso. Deus tem uma história para você. Se todos os teus planos falharam, se tudo que você planejou para a sua vida, o que você sonhou, falhou, Deus tem uma história maravilhosa e o plano de Deus não falha. Amém? Então, depois disso, queridos, que eu tomei essa decisão ao lado de Jesus, houve uma mudança radical na minha vida, porque eu fui uma para a Missão Caleb e voltei outra pessoa, porque lá eu aceitei tudo que a Bíblia ensina. Eu não aceitei uma parte, desprezei a outra. Não é realmente isso na vida do cristão. É óbvio que tem algumas coisas que são mais difíceis para nós abandonarmos. Outras mais difíceis para a gente começar a colocar em prática, até mesmo para aceitar, porque entra em uma espécie de é um contraste muito grande para nós, né? Tem coisas que são mais difíceis, né? Porque o chamado de Jesus não é somente, olha isso aqui, não são regrinhas, coisas básicas para a gente tirar ou colocar em prática, mas é uma negação do próprio eu. Quem sabe hoje Deus não está dizendo isso para você, Cristo não está te chamando hoje, né? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, essa é a mensagem. Então, tem coisas que são mais difíceis, né, de a gente compreender e praticar, mas precisamos aceitar a Bíblia toda como uma regra de fé. E quando nós aceitamos ela toda como uma regra de fé, acontece um todo de transformação. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu fui aceitando tudo que Deus me mostrava. E eu sou muito feliz em Cristo Jesus por isso. Nele eu tenho plena alegria, plena felicidade. É óbvio, eu tenho dificuldades, eu choro, tem algumas áreas da minha vida que me incomodam. Isso a gente não é descartado na vida do cristão, né? Mas Jesus não me decepcionou até hoje. Eu creio que Ele não vai me decepcionar, porque Ele é um Deus perfeito, é um Deus de amor. Vamos ler mais um versículo da Bíblia? Eu quero que você abra aí o versículo mais poderoso da sua Bíblia, que é o João, capítulo 3, versículo 16. Quem puder abrir, vamos ler. E agora eu já estou caminhando para o fim do meu testemunho, da minha história. João 3,16 está o versículo mais poderoso da Bíblia. Vocês sabiam? Eu creio que muitos aqui sim, né?
mas eu gostaria de ler novamente, porque esse versículo é poderoso. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Cristo morreu por mim. E eu aceitei esse chamado. Cristo morreu por você. Aceita esse chamado hoje. Amém? Deus está te chamando para algo extraordinário. Em João 14, também, no mesmo capítulo, Jesus ele faz uma promessa maravilhosa para as nossas vidas. Eu queria ler também com vocês. Diz assim, vou ler do versículo 1 ao 3. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amados, nós temos visto, ouvido, se pregar diversos temas, inclusive o tema que está voltado a essa pandemia, o que está acontecendo, né, aqui no mundo, mas esse versículo e esse assunto é o assunto mais poderoso que nós podemos falar, que nós podemos citar, que nós podemos pregar, porque Deus ele decidiu nos salvar, amém? Estávamos condenados à morte, ele decidiu nos salvar, está preparando uma morada, uma casa para mim, uma casa para você, tá? Você pode me visitar lá no céu. Eu vou escolher a minha casa, vai ser dourada, tá bom? Eu não sei se Deus vai fazer isso, mas se desse para escolher, eu creio que está muito maior. Não só creio, a palavra de Deus diz que não subiu a nossa mente, a mente humana. Nós não conseguimos compreender o que Deus tem preparado, é muito maior do que a gente imagina. Então essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Ele morreu para te salvar, ele morreu para me salvar e ele está preparando um novo lugar. Você quer se preparar para este grande dia? Que horas são, gente? Eu não sei ver na TV. Não é só vocês que estão vendo minha vergonha. 8h10? Então, aqui a minha história. Eu vou contar um pouco depois, mais para a igreja me chame, eu venho terminar o meu testemunho. Mas, resumindo, é isso. Deus operou um milagre na minha vida, maravilhoso. Depois disso eu voltei para casa, comecei a minha jornada na vida cristã. Eu sou muito feliz ao lado de Jesus. E aconteceram algumas coisas, poderia falar da Karen, mas agora não dá mais tempo, né? Mas nós somos amigas até hoje. Eu sou muito feliz pela vida dela. E eu quero muito que ela fique muito feliz, inclusive com essa pregação de hoje, que eu citei novamente, que eu fui chamada para contar a minha história. A Missão Caleb é algo muito importante, né? Para a nossa igreja, é algo muito importante, porque ela transforma vidas. E você que é Caleb, continue firme. Tem gente que há muitos anos, né, participa da Missão Caleb. Procure participar sempre, porque esse é um chamado de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Temos uma mensagem musical. Enquanto nosso querido irmão canta, queridos, reflita profundamente nessa mensagem, reflita na ideia e no pensamento, no chamado que Deus está fazendo sim para você. Não tenha dúvidas e que Deus possa te abençoar poderosamente. Sei que tu podes, Senhor, se quiser.
Oi, oi. Louvado seja Deus. Na história, nosso querido irmão acabou de contar em canção um pedacinho do milagre que Deus operou na vida de um homem, né? E é impressionante o que Cristo fez, né, nesse momento. Um homem chegou até Jesus, ou melhor, Jesus se aproximou desse homem. E esse homem, ele fala as seguintes palavras para Jesus: Jesus, se tu quiseres, pode me purificar. E Jesus imediatamente, acredito que antes do homem terminar de respondê-lo, ele disse: eu quero. Sabe por que isso, queridos? Porque antes mesmo de nós pedirmos alguma coisa para Deus, antes mesmo de pedirmos a cura, antes mesmo de pedir um milagre, de pedir que uma porta de emprego seja aberta, de pedir uma cura emocional, de pedir alguém para andar ao nosso lado, por alguém, de pedirmos para que Deus dê forças, coragem para enfrentar uma luta. Antes de falarmos, Deus já diz assim: eu sou, eu vou, eu faço, eu quero, eu estou aqui. Enquanto nós estamos pensando que Deus está longe de nós, pensando que vai agir em nosso favor, Deus está aí. Deus está aqui dizendo: eu quero fazer. Mas às vezes falta fé da nossa parte. Às vezes nós temos dificuldade para tomar uma decisão. Porque o Senhor, Ele quer realizar, Ele está disposto o tempo inteiro. Eu queria finalizar agora com uma oração, mas eu não quero deixar de contar uma última experiência que eu tive, bem rápida, prometo. Ano passado. A forma em que Deus trabalhou para que eu viesse até Ele foi uma forma um tanto sobrenatural. Então Deus, Ele precisou aparecer para mim, de certa forma. Eu tenho algumas experiências no âmbito espiritual mesmo, de ver, de sonhar, de ouvir a voz dele. Mas não é assim com todo mundo, né? Tem pessoas que têm outras experiências, até mesmo mais profundas do que a minha, espirituais. Outras pessoas Deus não trabalha dessa forma. As pessoas apenas estudam a Bíblia de uma forma natural, aprendem o que Deus deseja. Deus, Ele se molda a cada situação, a cada pessoa. E foi dessa forma que Deus atuou na minha vida. E o que eu queria contar da experiência do ano passado é que mais uma vez eu passei por uma dificuldade muito grande. Não dá tempo de contar tudo. Mas eu fui acometida por uma doença a qual até hoje não tem significado. Não teve, diagnóstico. Eu trabalhava como babá numa casa de uma família e de repente apareceu no meu corpo manchas por todo o meu corpo, e eu fui para hospitais públicos porque eu não tinha convênio médico, e passei por vários hospitais, vários especialistas, e nenhum conseguiu diagnosticar a doença. E Deus colocou no meu coração que aquilo ali era algo que estava numa outra esfera, não tinha muito a ver somente com algo físico, mas algo espiritual. E que tinha um motivo pelo qual Ele havia permitido isso. E dentro desse contexto, eu me encontrava muito sozinha, porque depois que eu tomei a decisão de seguir a Jesus, eu fui a única do meu lar que tomou essa decisão. E até então, eu tenho caminhado em relação à minha família sozinha, né, nessa decisão radical que eu tomei. E aí, nesse interim, nesse momento que eu estava adoecida, né, com alguns sintomas diferentes, diversos sintomas, febre, ânsia de vômito, diarreia, entre outros, vários sintomas, ninguém conseguia diagnosticar. Inclusive, teve uma médica que falou que era só da pele isso. E outros falavam outras coisas, até que a pessoa a qual eu trabalhava pagou um dos melhores médicos de São Paulo para me examinar, e ele decidiu então fazer uma biópsia, né? Tirar um pedaço da ferida, da pele, e fez o diagnóstico, e também não conseguiu avaliar.
dos melhores médicos e conhecidos de São Paulo. O exame foi tão caro, quando eu olhei a folha assim, eu falei, nossa, só a avaliação era muito caro. Eu falei, meu Deus, imagina o exame e tudo o trabalho dele. Mesmo assim, não foi achado. E eu então comecei a clamar a Deus e querer entender o que estava acontecendo aqui. E a experiência que eu tive, na verdade, gente, eu tenho até dificuldade de contar essa experiência. Mas eu vou contar, porque assim, nem todo mundo acredita nessas coisas. Mas eu vou contar, e foi o que aconteceu comigo. Talvez sirva de lição para vocês. Então teve um momento que eu estava agora num hospital público, né? Mesmo que eu fui lá fazer no hospital particular com esse médico, não teve nada, eu não podia trabalhar, porque ninguém sabia se era contagioso ou não. Então eu decidi continuar indo para o AMA, para o SUS, enfim. E quando eu estava num desses hospitais, eu nem lembro qual era, eu passei por uma experiência que eu nunca tive na minha vida, porque eu tive uma convulsão no hospital. Né? E eu sempre fui muito saudável, desde pequena. Nunca tive doenças crônicas assim. E eu tive uma convulsão no hospital. Acho que se minha família assistisse, eu ia falar, como assim? Porque nem todos sabem, eu não contei para todo mundo, porque eu vejo que também isso não foi só algo físico. Então, nessa convulsão, eu lembro que ela estava tirando sangue novamente, eu já estava muito furada, e estava tirando sangue para novamente fazer novos exames. E eu lembro que eu vi forte vindo no meu rosto, nos meus olhos, estou emocionada. De toda a luz que eu havia visto. Aqui eu estou, né, queridos que estão me assistindo, eu estou diante de luzes aqui que estão deixando mais claro para que vocês possam me ver melhor. Só que essa luz que eu vi não consigo comparar com nenhuma outra luz. Era uma luz tão forte, que eu tinha dificuldade de olhar para aquela luz. E de repente eu me encontrei inconsciente, e quando eu abri os olhos, eu estava em outro lugar. Não tenha medo, não é espiritismo não, tá querendo? Eu estava em outro lugar. E nesse lugar eu vi um jardim muito grande, extenso. E só havia um banco nesse jardim. E uma pessoa estava sentada nesse banco, com um vestido. E eu não vi o rosto. E eu cheguei muito perto dessa pessoa e nós começávamos a conversar como se fosse uma tarde inteira. E nessa conversa ele me dizia sobre a vida. Ele me falava muitas coisas da vida. Tinha coisas que ele me falava que eu não lembro. A maioria das coisas eu não lembro. Inclusive, tem umas coisas que ele me explicava. E ele dizia, eu te ensinar certas coisas, mas você ainda não pode entender. Eu estou tentando te explicar certas coisas sobre a minha vontade, você ainda não consegue compreender. Então, se eu falar algumas coisas aqui agora para você, você não vai entender. É como se fosse uma outra língua. Você ainda não está preparado. Mas ele me dava muitas lições da vida que eu não consigo lembrar, mas eu consigo perceber essas lições. E aí, nesse inteiro de conversa durante toda aquela tarde, aquilo era como se fosse suficiente, completo, perfeito, pleno para mim. Se eu ficasse ali pela minha vida toda, eu não tinha saudade da minha família, eu não tinha necessidade de comer, eu não tinha sede, eu não tinha fome, eu não queria mais nada. Eu só queria ficar ali o tempo inteiro, sentado do lado dele e conversando, ouvindo aquelas palavras tão maravilhosas. Porém, aquele homem disse o seguinte: Samara, eu quero te falar uma coisa e dessa você vai lembrar. E eu perguntei o que é. Ele falou assim: essa é a verdadeira vida. Aquela vida é falsa. E eu fiquei assim, como assim? Ele falou, essa é a verdadeira vida. Aquela vida é falsa. E eu falei assim, mas eu quero ficar com a verdadeira. E ele falou assim, mas você precisa voltar. Eu falei, mas eu não quero voltar. Ele falou, mas você precisa voltar, Samara.
falei, não, aqui tá muito legal, lá é muito difícil. Ele falou assim, não, mas eu vou te levar de volta. A vontade do meu inimigo era que você não voltasse. Porque você está fazendo com que outras pessoas me sigam. Mas você vai voltar com essas lições. E depois você volta para a verdadeira. Vai para a falsa por um tempo e vem para a verdadeira depois. E então, eu lembro que depois disso, para mim, foi a pior cena da minha vida. Eu não gosto de lembrar, de verdade, gente. Porque eu lembro que agora me veio uma luz escura. Primeiro dia veio uma luz clara. Eu olhei e aquilo foi como se tirasse algo de mim. Algo que era mais precioso de tudo, sabe? Tudo que você tem. Acho que quando uma mãe tem um bebê, sente aquilo. Se me tirar meu filho, tirou minha vida. Mais do que isso, parecia que estava sendo arrancado algo mais precioso de mim. Quando aquela luz escura veio, né, e tampou toda a minha visão novamente inconsciente, quando eu despertei, eu vi tudo exatamente cinza. Não tem nada cinza para mostrar, mas cinza. E eu olhei para enfermeiras e ela estava batendo no meu rosto e chamando o meu nome. Ela falava, Samara, Samara, o que aconteceu? Entrou médicos na sala, tinha umas 6 pessoas na sala. O que aconteceu com essa menina? Aí elas tentaram explicar, eu não sei o que aconteceu. Aí eu acordei, falou, você tá bem? O que aconteceu com você? A gente só tava tirando seu sangue. E eu falei assim, eu tava muito perdida. Eu falei, eu não sei. Ela falou, você convulsionou. Eu falei, quê? Você tá doida? Você sabe o meu estilo, meus princípios? Nem carne eu como, eu sou vegetariana. Meus exames são todos bons, como assim? Tá? E ela falou assim, não, você estava convulsionando. Eu falei, nunca tive nenhum tipo de problema com isso. Né? Eu fui estudar sobre por que a pessoa tem convulsão. Eu fiquei muito neurótica. E ela falou assim, não, você estava convulsionando. E aí eu não acreditei. Mas quando eu olhei os meus pés, eu uso uma botinha que eu não tiro elas do pé. Quem me segue no Instagram tem foto só com aquela botinha. A botinha ela é bem apertadinha no pé, sobe até o calcanhar. E a botinha saiu do meu pé. Então eu estava lá pro outro lado da sala e eu falei, eu fiquei muito assustada, a palmilha saiu. Eu falei, gente, não. O que aconteceu? Tá doida? Eu não fiquei endemoniada, não. Tipo assim, o que aconteceu? Eu tive uma experiência que não sei explicar, mas eu quis contar aqui. Né? Deus colocou no meu coração para contar essa experiência. E de tudo que eu passei ali, uma das coisas que eu lembro, que eu trago aqui para vocês, para finalizar, que eu falei que ia ser 5 minutos, 8 minutos, é que essa vida ela é falsa. É um pouco pesado falar isso, né? Mas essa vida não é a verdadeira vida. Aquela pessoa que está em Jesus Cristo, eu creio, que me levou em mente, levou a minha mente, meu pensamento até algo mais elevado, até um lugar específico. E ele me esclareceu sobre a verdade da vida. Ele é a verdadeira vida. Sem ele não temos vida. E é por isso aquela dor na hora que eu voltei. Eu fiquei mais ou menos 15 dias vendo tudo cinza. Porque eu vi uma luz maior do que aquilo que a gente pode ver aqui. Eu vi algo impressionante. E por isso que eu não gosto de lembrar, porque toda vez que eu lembro daquela cor, eu começo novamente a ver o cinza. E muitas vezes eu me encontro desgostosa da vida. Olha, estou abrindo meu coração. Porque eu sei que existe uma verdadeira vida. E não estou dizendo que é para a gente viver uma vida triste, mas alegre, porque existe a verdadeira vida. E o meu apelo nesta noite para você que está me assistindo, mais uma vez estou apelando, é para que você aceite viver a verdadeira vida. É uma luz mais clara, é algo mais profundo, que só existe ao lado de Cristo. Tome uma decisão agora. Tome uma decisão. Diga sim, eu aceito, sim, eu quero viver essa transformação de vida. Eu estou cansada, eu já bati a cabeça por todos os lados. Eu não sei mais o que fazer. Viva a verdadeira vida. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador nesta noite. Tá? Comenta aí. Fala aí nos comentários, eu aceito, eu acredito, amém. E com certeza você vai receber o Senhor na sua vida e muitas bênçãos
que vem através dessa salvação. Amém? Vamos orar juntos, queridos? Vamos orar. Feche os seus olhos para falarmos com Deus. Deus Todo-Poderoso, poderoso, o Senhor que é o Criador de todas as coisas. O Senhor é quem criou o universo, Pai, todas as coisas que existem, Senhor. As visíveis, as invisíveis. O Senhor não somente é o Criador, mas é o mantenedor, Pai. Cada batida do nosso coração, cada vez que respiramos e puxamos o ar, Senhor, isso pertence a Ti. E louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós que ainda quando pecamos, o Senhor fez um plano maravilhoso de salvação, enviando o Seu único Filho, o Deus vivo, para vir viver esta vida a qual nós vivemos, para entender, compreender. Ele não pecou, Pai, não tinha pecado em si, mas foi firme até a morte para nos dar sua vida eterna. Nós temos essa vida eterna, garantia. É a garantia, Senhor. Nós temos a garantia da vida eterna em Jesus. E é neste nome, nesta pessoa que nós queremos depositar a nossa vida nesse momento. Talvez tenha alguém que está me assistindo, Senhor, por favor, console essa pessoa, Pai. Enriquece ela, Senhor, com o Teu poder, com a Tua presença, Pai. Cura ela, Senhor, hoje. Perdoe os seus pecados, Senhor. Assim como o Senhor me perdoou e tem me perdoado. E, por favor, escreva o nome dela no livro da vida. Que ela tome uma decisão. Que não venha ficar só para este momento, que não seja só na emoção deste momento ouvindo essas histórias, mas que ela tome uma decisão firme de estudar a Tua palavra, de se preparar para a volta de Jesus, que ela possa compreender toda a Tua verdade, Senhor. Pai, que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, eu sou capaz de pensar. Complete esta oração, Pai, e nos dê paciência, sabedoria para lidar com tudo que nós vivemos nessa terra e nos preparar de fato para a volta de Jesus. Em nome de Jesus, fica conosco nesta mais nova semana que se inicia, que seja uma semana de vitórias, que o Senhor nos revista com o Teu poder e faça tudo conforme a Tua vontade e o Teu querer. Batiza-nos com o Teu Espírito, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus seja louvado. Deus te abençoe, Samara. Abençoe também o Wallace. Que Deus ele continue usando vocês poderosamente. Amém. Para finalizarmos, irmãos, infelizmente se deu nosso tempo já. Amanhã damos continuidade à nossa linda programação de Semana de Evangelismo. Lembrando que amanhã não será às 19 horas, mas sim às 8 horas. Então vamos nos programar. Aqui, como a Samara disse aqui à frente, eu vou estar falando dos canais que você pode estar assistindo a nossa rede de televisão, chamada TV Novo Tempo. E na Oi TV é o canal 214, na NET TV é o canal 184, na UHF é o canal 46 e na Claro TV é o canal 684. E na Sky TV é o canal 33. Irmãos, separei aqui um último verso para mim estar lendo. Se encontra em Apocalipse 14, versículo 7. E nós sabemos muito bem que devido à pandemia, tudo que temos passado enfrentado, muitas igrejas ficaram muito tempo fechadas e agora está tudo normalizando de novo, igrejas estão voltando a reabrir, mas com todos os procedimentos possíveis para que nada aconteça de errado. E, irmãos, que vocês tenham a ciência na sua cabeça, que vocês não procurem a igreja que seja próxima à sua casa, mas sim procure uma igreja que seja próxima da palavra de Deus. Amém. Mas sim que viva o que a própria palavra de Deus tem para apresentar para mim e para você. Amém? E aqui no Apocalipse 14, versículo 7, diz o seguinte: dizendo em grande voz, temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Deus ele te abençoe, e neste momento vamos estar entoando o último hino. Eu chamo aqui à frente o Ministério de Louvor.
Jesus.